Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre as condições do encarceramento feminino com a participação da doutora Luciana Ferreira de Andrade, promotora de justiça do Ministério Público do Espírito Santo. Os dados disponíveis sobre encarceramento de mulheres apontam que o Brasil é um dos países que mais prende mulheres no mundo, o que tem suscitado debate sobre a relação entre as políticas de segurança pública e as questões de gênero em nosso país. As dificuldades enfrentadas em relação à maternidade e as condições das prisões femininas têm exigido posicionamentos do poder público e decisões dos tribunais superiores que buscam lidar com a violência de gênero e o cumprimento da Lei de Execuções Penais. No livro Presos que Menstruam, a autora Nana Queiroz entrevista diversas presas e os relatos mostram aspectos de situações de mulheres em presídios que explicitam como a dinâmica do machismo estrutural expõe as mulheres como ré de crimes menores no lugar de seus companheiros. Essas mesmas mulheres responsáveis pelo apoio e suporte aos homens presos vivenciam o abandono afetivo quando encarceradas. As dificuldades para essas mulheres exercerem a maternidade, a forma como a política de drogas intensificou a crise penitenciária e a dinâmica aporofóbica e racial na realização dessas prisões e a decisão do STF sobre a conversão da prisão preventiva em domiciliar para mulheres mães serão, então, os temas desse episódio. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana de Andrade. Olá, doutora Fernanda. Meu agradecimento ao Ministério Público do Paraná pelo convite, à senhora. É um prazer estar com todos vocês. O prazer, na verdade, é todo nosso, né? Porque a doutora Luciana, além de ser promotora, então, da execução penal, que foi o que motivou a doutora a estudar a temática, ela foi Procuradora-Geral de Justiça do Espírito Santo por 2 vezes, e eu acho isso um destaque muito importante para a gente falar, principalmente quando a gente lida sobre, a gente vai falar aqui de política de gênero, e aí, assim, embora no Espírito Santo a gente já tenha tido outras mulheres também, enquanto PGJ, aqui no Paraná a gente só teve uma, e aí por uma única vez, então é um destaque que eu também sempre gosto de trazer, assim, que eu acho isso, assim, de extrema importância e que, sem dúvida, traz um outro olhar para toda, a atuação funcional da doutora. Então, tecidas essas considerações, doutora, vamos logo conversar sobre esse tema, porque eu sei que foi a sua dissertação do mestrado, então, assim, é um tema que muito me deixa curiosa e acredito que também vai despertar a curiosidade de todos aqueles que nos ouvem. Doutora Luciana, olha só, em 2018, o STF decidiu que gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência deveriam ter a pena de prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. Qual a importância dessa decisão para o cenário nacional? E, além disso, há alguma resistência ainda em cumprir esse entendimento? Bem, Fernanda, foi bom você pontuar a minha formação acadêmica, mestrado em segurança pública, por conta justamente de ser titular na Promotoria de Execução Penal, e a gente conversava mais cedo, um pouco antes de começar aqui o podcast, de que nós, promotores de justiça, desde 88, a gente recebe, então, um plexo muito diversificado de atribuições constitucionais. Então, o Ministério Público tem que velar pela educação, pela saúde, pela criança, pelo adolescente, e em relação à execução penal, às pessoas presas, encarceradas ou não, que cumprem pena, que estão, enfim, na prisão ou fora dela, por conta de alguma sanção, penalidade penal, deve ter também seus direitos garantidos nos termos da nossa Constituição Federal. E por conta dessa angústia que a gente tem, de estar trabalhando todo dia com pessoas, ou seja, o processo acabou, foi imposta uma pena, o encarceramento, a gente se vê com uma grande responsabilidade de velar para que as políticas públicas aconteçam e a gente então tenha um tratamento penal. E a gente vai ter homens e vamos ter mulheres também dentro desse sistema. E o legislador diz que a pena ela não ultrapassa a pessoa do condenado.
Então, as crianças e os adolescentes, a rigor, né, eles não estão cumprindo pena com seus pais. Bom, e o que acontecia? As crianças, ou elas entravam no próprio ventre das mães, da prisão, e lá permaneciam por longos períodos depois do nascimento, né? Ou então elas ingressavam no sistema quando suas mães eram presas por conta do afastamento, enfim. E a partir dessas experiências pelo Brasil afora, quando em algumas inspeções de líderes do Conselho Nacional de Políticas Criminais Penitenciárias, por exemplo, de verificar que essas crianças estavam e adolescentes recebendo, inclusive, os trejeitos das mulheres presas, de policiais penais, enfim, a sistemática da política de proteção integral à criança e adolescente também dentro do cárcere. Então, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal inova em sede de habeas corpus uma decisão, né, de relatoria do ministro Lewandowski impondo um limite para essa prisão e a possibilidade, inclusive, da sua substituição às mulheres grávidas, lactantes ou mães de crianças que até 12 anos ou mães de pessoas com deficiências. Então, a gente inova numa nova jurisprudência que, a rigor, está conforme os ditames da nossa Constituição Federal, que prestigia justamente as pessoas em desenvolvimento, crianças, adolescentes, ou por alguma situação de deficiência, precisam, então, desses cuidados, claro, da sua mãe. O cenário do Brasil é novo, é muito recente. Essa decisão inova em 2018. A gente está falando aí de 6 anos. E a cultura nossa ainda é sim, do encarceramento, até com o receio de que essas pessoas que têm esses benefícios possam ser, portanto, usadas por organizações criminosas, por exemplo, para a prática difundida aí do tráfico de entorpecentes, porque elas seriam, então, seriam favorecidas, né, com decisões de soltura. Então, há uma resistência ainda nossa no mundo jurídico, em especial, né, dos colegas da seara de conhecimento, que vão cuidar desses processos em andamento no tocante ao cumprimento dessa legislação. Por isso que é importante também que o Estado ele se aproxime de soluções tecnológicas, como a tornozeleira eletrônica. Não é? Então, essa pessoa ela vai para casa para gozar, usufruir, ser beneficiada de uma prisão domiciliar, e a partir, então, dessa prisão domiciliar, ela é controlada. Não é? Ela é controlada para estar ali, para a finalidade pela qual, né, ela foi solta. Então, eu fui solta, eu estou em casa, né, gozando de um privilégio, de um benefício, né, para cuidar dos meus filhos, então eu vou cuidar dos meus filhos. Eu não vou voltar para a rua para, de fato, voltar a traficar. Então, realmente, a gente precisa, enquanto Ministério Público, também fiscalizar para que o Estado, né, a Secretaria de Justiça, de Sistemas Prisionais pelo Brasil afora, forneçam aí mecanismos tecnológicos para que a gente possa não também cair num descrédito, porque hoje a segurança pública é um dos maiores desejos da sociedade, poder ir e vir com segurança, né, não ter seus filhos também à margem aí de traficantes e de outros crimes por meio de pessoas que estão usufruindo de um benefício como esse. Nossa, adorei essas ponderações, doutor, porque fazem a gente também olhar pelos dois lados, não só da criança, mas também até da sociedade, né? Então, assim, essas considerações da senhora foram extremamente importantes aqui. Doutora Luciana, dados do Departamento Penitenciário Nacional apontam que, em 2018, apenas 14% das unidades prisionais femininas ou mistas contam com berçário em desacordo com aquilo que prevê a Lei de Execuções Penais. E destas, há um registro de que 606 crianças ainda vivem no meio do sistema carcerário. Esse cenário, a senhora tem conhecimento se ele ainda persiste pelo Brasil?
Ou, por exemplo, se com essa decisão de 2018 do STF se houve, então, por exemplo, uma redução dessas crianças no cárcere, uma vez que essas mães passaram a ter prisão domiciliar, como que se encontra essa situação? Ainda que eventualmente a senhora não consiga nos dizer como o todo, mas pelo menos assim, a senhora consegue dizer aí no âmbito, por exemplo, do Ministério Público, aí no âmbito do Estado do Espírito Santo? Recentemente, o Colegiado de Procuradores Gerais deliberou pela criação de um grupo nacional para trabalhar a questão da execução penal. Então, esse Colegiado de Procuradores Gerais tem alguns braços que são esses grupos especializados. Então, a gente vai ter um grupo nacional muito famoso de combate às organizações criminosas, o GENICOC, outro grupo muito famoso, que eu também tive a grata satisfação de presidir, que é o Grupo Nacional de Direitos Humanos. Então, veja, como tem o grupo também de coordenadores criminais. A gente tem os dois lados, né? O pessoal que tutela os direitos, humanos, o pessoal da saúde, educação, meio ambiente, enfim, e tem um outro que é o do trabalho de fortalecimento, de proteção à segurança pública. E a execução penal, a lei de execução penal, ela é híbrida. Ela vai cuidar da parte da segurança pública, de estabelecer direitos, mas deveres para as pessoas presas, afinal ela está ali por conta de um ato, um crime que ela praticou, mas também vai tutelar, como disse, direitos, porque a nossa Constituição Federal estabelece ali que a prisão ela tem que trazer alguns direitos, né, como proíbe o tratamento cruel, degradante, a pena de morte, a pena perpétua, de modo que aquela pessoa, naquele tempo que está ali encarcerada, ela receba saúde, educação, preparação para o trabalho, e então saia dali, em tese, mais ressocializada. No que, então, eu tive a satisfação de ter recebido a confiança dos colegas procuradores gerais para ser a primeira presidente desse grupo, e hoje o presidente desse grupo, a partir, então, agora de 15 de maio, é o Dr. Paulo, procurador-geral do Ministério Público de São Paulo. E nessa oportunidade, eu tive, então, a possibilidade de conhecer alguns sistemas prisionais pelo Brasil. A gente faz essa imersão dos colegas de todo o Brasil para trazer as experiências dos seus sistemas, e conheço o do Espírito Santo, que é o meu estado de origem, onde eu sou promotora da execução penal. E aqui o Estado do Espírito Santo, nos idos de 2005, 2006, passou por situações muito delicadas em razão das suas más, né, estruturas do sistema. Então, a gente chegou a ser denunciado em organismos internacionais, e a partir dessas provocações da própria sociedade, o Estado, então, e quando eu falo Estado, as instituições de Estado, Ministério Público, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, né, Poder Legislativo, enfim, o Executivo, todos nós juntos começamos a trabalhar soluções. Então, nós tínhamos uma unidade prisional feminina lá em Tucum, que tinha uma estrutura muito, muito, muito ruim, e que foi, em 2010, transformada essa estrutura muito ruim numa das melhores, penso eu, até a melhor unidade penitenciária feminina. Na ocasião, alguns anos depois, né, que foi 2010 essa mudança, a ministra Carmen Lúcia, enquanto presidente do STF, esteve aqui no estado, visitou essas unidades, e essa fala de que é uma das melhores do Brasil, a gente pode capturar na imprensa que foram as falas dessa ministra. E desde então, o Estado tem cuidado muito bem desses equipamentos que foram, ao longo de alguns anos, construídos e entregues. E nessa unidade, a penitenciária feminina ali de Cariacica, ela tem um berçário. A gente tem um berçário ali, e ela tem adotado uma sistemática já há bons anos, e que ela tem se propalado pelo Brasil como um todo. Então, a gente tem um berçário muito estruturado para as grávidas e lactantes. E as lactantes têm ficado, conforme diretrizes nacionais e internacionais, no máximo as crianças com até 6 meses ali no contato com a mãe, e depois essas crianças são então entregues a guardiães familiares ou pessoas que a justiça da infância e da juventude, é importante, porque não é da execução penal, é da infância e da juventude, atribuem os cuidados dessas crianças. Então, essa decisão do STF, ela não impactou tanto o nosso sistema aqui no Espírito Santo. São poucas. E ela é uma rotatividade muito grande no que tange às provisórias. Então, ela não impactou tanto, porque não são tantos os casos, né, de mulheres que são encarceradas grávidas ou lactantes.
nós temos sim um universo majoritário de mães no sistema. E daí que tem que ter a sabedoria também nossa, enquanto promotores e promotoras de justiça criminais, de que essa decisão não pode favorecer a prática de ilícito. E por isso, retaguardas como da política de assistência social, elas precisam funcionar muito bem. Porque se a mulher tem outras pessoas da família e se ela tem outras famílias apoiadoras também, que são cadastradas e são acompanhadas pela Justiça da Infância, não necessariamente a gente deve soltar mulheres que cometeram crimes por conta dessa condição de mãe, né? Então, hoje, eu não posso dizer com exatidão como está no Brasil como um todo, mas as diretrizes que são, em regra, a prática nossa de todas as unidades femininas, né, pelo menos a da capital, ter esses berçários bem estruturados e que as crianças ficam nesse tempo de lactação mínima, né, máxima, digo, de uns 6 meses. E dali elas são entregues por meio da Justiça da Infância e da Juventude para outros familiares cuidarem. E é importante também a gente estar fortalecendo as equipes de saúde dessas unidades, como assistentes sociais e psicólogas, para essas mulheres também terem entendimento de como reverbera, de como a prática do crime por elas, né, transborda para a sociedade, transborda para a sua família. Então, numa inspeção que eu fiz, eu me recordo da mãe chegando do fim de semana com a família da saída temporária, e o marido. É muito excepcional, que em regra os homens abandonam essas mulheres depois da prisão. Então eu lembro ela no carro, que foi interessante, porque eu estava chegando na unidade e parei e fiquei observando, né? Quem é, né? Enfim, chegando essa mulher, voltando para o cárcere, né? Ela já estava até em semiaberto, no Espírito Santo. Nós temos, sim, o semiaberto ainda nas unidades prisionais, e ela voltando, então, semiaberto, no carro ali com o marido e as 2 meninas atrás. E eu vi ali que ela mentiu, né? Ela comentou que ela, né, o local de trabalho dela, assim, para as filhas, ela não contou que ali era uma prisão. E elas, crianças ainda, assim, não tinham entendimento mesmo de onde estavam, né? Então, quando eu tive a oportunidade de fazer essa pesquisa do mestrado, que eu fiz grupos focais, eu entrevistei mulheres presas, conversei muito com elas e com as agentes também, porque eu acho que a gente tem que ouvir os 2 lados. O próprio Estado, então ouvir as agentes, as equipes de saúde, diretores, e essas mulheres presas, eu percebi que as mulheres, elas são muito tomadas da culpa pelo que elas geram para os seus filhos e pelo que elas geram para suas mães. Porque, em regra, essas mulheres, a maioria são mulheres mais pobres, as que estão presas, elas acabam tendo quem para cuidar dos seus filhos, da prole? As suas próprias mães. Então, assim, é um regime de muita escassez. No Espírito Santo, a gente não admite mais, há mais de década, que a família fique levando, né, comida. Antes era malote. Então, aquele que São Paulo chama de jumbo, aquelas malas, por isso malote, de comida, biscoito, que gerava até uma negociação. Então, isso tem um caráter excepcional no sistema do Estado do Espírito Santo, como uma regalia mesmo, com regras e controle bem claros. Então, isso até ajudou na pressão desses familiares que vivem em regime de escassez e dessas mulheres, essas avós, né, que em regra são as que cuidam dos filhos das presas, que estão presas. Então, você entra no sistema e você ouve muito essa culpa. No masculino é diferente, que eu fui promotora também de inspeção do sistema prisional masculino e até dos mais periculosos, de segurança máxima. E eles já não sentem essa culpa. Por quê? Porque as mulheres estão lá em todas as visitas. As mulheres mães, as mulheres desses homens, estão levando as crianças. E elas saem, essas mães, de mãos dadas com esses filhos das visitas. Então, é diferente, sabe? Essa sensação de culpa que comete as mulheres presas em comparação dos homens presos.
entrando nesse assunto, e aí eu acho até que eles vão na mesma direção, eu estava vendo aqui, os dados do Departamento Penitenciário de 2018 demonstram que nos estabelecimentos masculinos eram realizadas uma média de 8 visitas ao longo do semestre, enquanto nos estabelecimentos femininos e mistos, essa média cai para 6 visitas no semestre. Aqui merece destaque os estados do Amazonas, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte, em que a média de visitas realizadas nos estabelecimentos masculinos era mais de 5 vezes maior do que a média nos estabelecimentos femininos. Nesse sentido, eu queria assim, como que essa diferença pode representar um impacto no chamado abandono afetivo pelo qual passam essas mulheres presas? E aqui a gente até pode se relacionar com esse tema da culpa que a senhora estava dizendo, né? Porque afinal, assim, enquanto para o homem mantém, a esposa continua indo visitar e ainda levam os filhos, em relação às mulheres a gente acaba vendo que elas acabam sendo abandonadas. Então, assim, qual o impacto desse abandono afetivo que as mulheres sofrem? A gente pode dizer que há um impacto, inclusive, nessa culpa que a senhora mencionou aqui agora? O impacto é grande porque eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, mas eu posso falar de uma percepção informal que a gente tem. As mulheres relatam mais o sentimento de depressão, a depressividade, assim. E o que é interessante? Nós, mulheres, talvez sejamos mais rígidas também no exercício do controle. Por quê? As unidades prisionais femininas, elas são geridas, dirigidas e guardadas por agentes penitenciárias mulheres. Então, o agente penitenciário, o homem, ele não pode ingressar na unidade. Excepcionalmente, eles vão cuidar das muralhas, né? Então, aqui no estado a gente tem as agentes, né, já há muitos anos de concurso, então que podem, né, ter um porte de arma, então eles vão cuidar das muralhas. Eles jamais vão entrar, não pode entrar, né, nas unidades, não ter contato com as mulheres presas. Bom, no sistema masculino, em regra, é excepcional, mas a gente tem alguns casos de mulheres diretoras. Daí eu vou falar de uma visita que eu fiz período da Copa, e eu falei, nossa, vocês não têm TV, né? Aqui, o que aconteceu aqui? Ah, tá quebrada, doutora. E daí conversei com o secretário sobre as questões de TV, e na época o então secretário comentando comigo que a diretora do presídio falou, não pode gritar, não pode fazer barulho, mas na Copa, olha que faz gol, todo gol, né? Enfim. E isso era tranquilo no masculino, de até na segurança máxima do máxima ter TV no pátio e assistir o jogo todo mundo, agentes presos, enfim, e gritar gol. No primeiro gritar gol da mulherada no sistema prisional feminino, a diretora falou, não pode mais, ninguém mais vai assistir a Copa, não vai ter mais jogo. Então, assim, a gente, talvez, enquanto profissionais, também sejamos mais rígidas no cumprimento e no controle da disciplina. Então, o que a gente vê, assim, é que as mulheres, elas acabam cometendo algumas faltas disciplinares muito mais brandas do que no sistema prisional masculino, mas como são as que elas cometem, elas são mais penalizadas por essas faltas que no masculino, que eles cometem faltas muito mais graves, são insignificantes e quase um indiferente disciplinar. Então, a gente vê que essa rigidez, né, no feminino, e que parte também das mulheres, elas são mais concentradas, mais disciplinadas, acabam trazendo mais essa sensação de se ver uma depressão maior por conta desse controle mais rígido. E por conta da ausência de contato com o mundo externo, inclusive nas visitas. Então, o Estado, ele tem por hábito também localizar essas unidades prisionais em locais muito distantes do centro urbano. Então, as unidades que hoje ainda tem no centro urbano, todas são masculinas, todas tem ônibus para chegar lá, tem meios de transporte. A da feminino, em regra, elas ficam em locais mais distantes, como essa nossa aqui, que a oferta de regular de linha de ônibus é muito menor. Então, isso também traz um prejuízo para as visitas. Daí você tem essas mães cuidando dos filhos das suas filhas presas. Tem o lance do cara, né, o companheiro, o namorado, enfim, que ele se sente constrangido por passar pela revista. A companheira do preso, ela se submete até pela cobrança dele. Você tem que vir visitar, você não pode falhar na visita. Então, talvez nós,
já por uma cultura médica também, né, dos exames, enfim, femininos, ela acaba se submetendo de uma forma mais natural, que os homens que são visita das mulheres, já não tem. Então, eu ouvi, quando eu fiz essas pesquisas, com a cabeça já mais aberta, para perceber, ter uma percepção diferenciada do que aquela que eu tinha como promotora ali, enfim, de que, por exemplo, os homens que visitam mulheres se sentem incomodados dos quartos de visita íntima. No Espírito Santo não é admitido mais ter visita íntima nas celas. Então tem quartos, tem datas, agendamentos, até por conta de controle de saúde, doenças venéreas, né, enfim, de programas, né, de contracepção. Então tem uma orientação. Então o homem ele se sente constrangido. Poxa, ele vai lá na unidade feminina, ele tem que passar por uma preleção, que tem uma aulinha preparatória. Nós temos um sistema, dá uma aula sobre questão de cuidados, saúde, higiene. Então já se sente constrangido, está submetido numa sala de aula para essa finalidade. E depois de se deslocar, quando vai ter as visitas propriamente ditas. Então o barulho, por exemplo, de uma relação sexual tal, e que muitas vezes as mulheres, outras mulheres presas ouvindo aquilo, começam a fazer gritaria, fazendo tipo chacota. Então isso inibe. E as mulheres, por outro lado, que visitam, que são visitas de homens presos, elas tiram aquilo com mais naturalidade. Então, eu ouvi muitos relatos. Meu companheiro não voltou mais porque ele não queria se submeter a um acompanhamento de saúde, né? Ter uma palestra sobre saúde, ou, enfim, por conta do barulho, né? Muito próximo de algumas celas, tal, de depois ele passar por aquele corredor ou por algum lugar que as presas na janela ficavam chamando, enfim. Então eles vão se afastando. Daí traz um fenômeno interessante que eu percebi sempre pela fala delas, né? E das agentes também, de que começa a ter um relacionamento entre as próprias presas. As mulheres, elas vão se relacionando entre si por conta da carência. E daí você pergunta, tá, mas e quando você sai, você continua se relacionando com outras mulheres? Não. Então, é algo assim que a psicologia podia estudar, esses fenômenos que acontecem em relação a homens e às mulheres, que são muito diferentes. Então, no nosso sistema, como a gente tem também aqui no Espírito Santo, uniforme, tem algumas vedações, por exemplo, de não ter maquiagem na cela. Então, delas reclamarem porque as agentes são muito bonitas, ou então querer chegar perto das agentes para poder cheirar o perfume das agentes, porque elas não têm acesso, né, livre, por exemplo, a esses produtos. Então, você vê que a mecânica da cabeça das mulheres presas é bem diferente do que dos homens. E é um fenômeno que a gente precisa estudar realmente, porque quando as relações familiares e sentimentais elas vão se degradando por conta desse afastamento, essas pessoas vão ficando também mais vulneráveis para quando saírem da prisão a se envolver de novo com determinados perfis criminógenos. E a gente perder, eventualmente, todo um trabalho que a gente foi conquistando, que a gente foi alcançando durante a prisão, né? Então, aqui não é proteger, vocês estão protegendo bandido. Não é isso. O papel do Ministério Público é velar para que os princípios que estão na lei, a gente tem que zelar pela legislação, pela Constituição. E esse custo, tem um custo operacional, essa prisão, muito elevado, por sinal, que ela tem um sentido. E que, no final das contas, quando essas pessoas saírem da prisão, que elas não voltem, porque alguém vai ser machucado por essa nova ação criminosa, não é? Então, estudar esses fenômenos é muito importante. Todo esse conhecimento que a senhora trouxe, eu tenho certeza, assim, que tal qual está despertando em mim, porque eu realmente, assim, não atuo na execução penal, mas eu tenho certeza que ele está despertando nos nossos ouvintes uma vontade real de estudar essa temática, porque a senhora está trazendo percepções muito diferentes daquilo que a gente costuma ouvir a respeito, né, das penitenciárias femininas. A senhora está trazendo, assim, um olhar extremamente diferenciado, assim, doutora Luciana. A gente nem acabou ainda, mas desde já eu quero agradecer, porque eu tenho certeza que está instigando os nossos ouvintes.
Doutora Luciana, na pesquisa com presas que a jornalista relatou no livro que a gente já mencionou aqui, ela percebeu que os delitos mais comuns entre mulheres são aqueles que podem funcionar assim como um complemento de renda, uma vez que o tráfico de entorpecentes ele acaba por liderar o ranking de crimes femininos em todos esses censos penitenciários que foram realizados. Para além desses, próximos da lista são os crimes como patrimônio, como furto, roubo, para os quais também pode valer o mesmo raciocínio em relação ao tráfico. Existe uma distinção entre os tipos de crimes cometidos por mulheres e aqueles crimes cometidos por homens? E de que maneira isso pode impactar no encarceramento feminino? E, além disso, eu queria também que a senhora abordasse aqui como um machismo estrutural estaria presente nessa relação em meio às penitenciárias. Nós temos que estudar esse fenômeno criminógeno entre homens e mulheres. Nós, mulheres, somos hoje a maioria da população. Então, mais de 50%, 53% da população brasileira são mulheres. Mas esse percentual majoritário de mulheres na sociedade em geral não se reflete no cárcere. A média da participação feminina nas prisões no Brasil e no Espírito Santo não é diferente, é de 5,5%, 6%. Então, tem alguma coisa acontecendo por aí. De fato, o tráfico de entorpecentes hoje é uma grande mazela no sistema masculino e no feminino, tem arregimentado as mulheres, sim, porque vejam, nós mulheres, nós somos, não é de hoje não, nós somos vítimas da violência de gênero contra a mulher, violência doméstica, mas também nós matamos filhos. Então, tem a vítima, mas tem as rés. E interessante que na população feminina, aqui no Espírito Santo, e creio que deve se refletir na média estatística no Brasil, 10% aproximadamente são de homicidas mulheres. Então, mas a maior parte da população feminina está presa hoje por conta do tráfico. E depois, como você disse, dos crimes contra o patrimônio. Quando a gente vai ouvir a narrativa, algumas mulheres, até a maioria, podem falar que é um meio de subsistência. Então, você vê muitas vezes os filhos também envolvidos no tráfico, guardando a droga, acompanhando a mãe na atividade ali do tráfico. Muitas mulheres, por conta dos seus relacionamentos. Eu já ouvi mulher presa falar que ela prefere que o marido dela, o homem dela, como muitas vezes elas falam, esteja preso do que solto com outra mulher. Então, enfim, tem a cabeça, da bandida, da líder, que também quer o poder, ser mulher de traficante e, no caso de eventual prisão dele, liderar o tráfico. E a gente tem, portanto, um trabalho importante a fazer, e por isso tem a ver com aquela decisão lá do Supremo. Se a gente libera, porque a maioria é mãe, enfim, adulta, já exerce a maternidade, então a gente vai ter uma falange de traficantes reiteradamente praticando tráfico e usando os filhos. E ainda no ambiente, eventualmente no ambiente, já que ela não sai, ela fica no ambiente doméstico ali, próximo dos filhos e também podendo fazer a traficância, Sim, então nesse particular você não vê muita distinção, porque esses ambientes de poder, que são ambientes de exercício de poder, que é o tráfico, esses redutos, teremos homens e mulheres se relacionando entre si e muitas mulheres com o prazer de ser a mulher do líder e até de exercer a liderança. Então a gente tem um grupo imenso, é a maioria hoje, de mulheres presas em razão do tráfico de drogas. Então impacta muito no sistema. Mas se eu já tive essa oportunidade de inspecionar, de ver um arrependimento maior das mulheres, até porque estão largando seus filhos, de grande parte dessas mulheres, do que eu vejo nos homens. Muitas vezes você ouve os homens, eles falando que vão sair, vão voltar para o tráfico, porque é onde consegue uma renda maior, frente às competências que eles têm de educação, de conseguir um trabalho que pague melhor. Então, no tráfico, rola muito dinheiro, eles conseguem. As mulheres, quando você ouve, elas têm uma tendência
de não querer passar mais por esse processo de prisão, que é muito doloroso o processo de prisão para a mulher. Você percebe o maior, pelo menos na narrativa. Então, se você aproveita essa oportunidade para capacitar, para educar, para profissionalizar, eu creio que pela disciplina que tem, a mulher consegue absorver de forma mais intensa, a gente consiga tirar mulheres desse mundo das drogas. Mas é um estudo que a gente precisa fazer que não seja baseado só nessa percepção, né, nessa intuição. A gente precisa mesmo de pesquisadores acadêmicos que possam nos apoiar. E o machismo estrutural, ele está em toda a sociedade e a prisão é a sociedade. O Ministério Público é a sociedade. Então vai ter machismo, racismo, vai ter, enfim, todas essas mazelas introjetadas em nós. Todo dia, toda hora, a gente tem que estar se policiando de expressões capacitistas que a gente acaba soltando, de expressões racistas. O colega disse, né, fui procuradora-geral fui 8 anos secretária-geral, 2012 a 2020, assumo na pandemia a procuradoria-geral e passo por 4 anos. Eu era uma ápice que a gente conseguiu de 8 procuradoras gerais, 30 líderes de Ministério Público, são 30 ministérios públicos da União e dos estados. Hoje nós temos uma procuradora-geral, que é a colega Elaine, do Rio Grande do Norte. Mas todos nós, homens e mulheres, passamos por um processo político democrático interno. Porque também a gente não pode abdicar da regra constitucional, não é? Então a gente precisa também se posicionar enquanto mulheres, né, e trabalhar para cativar o eleitorado, porque é um processo político democrático. Então o machismo vai ter no sistema prisional, por quê? Porque também o sistema prisional ele é majoritariamente gerido e conduzido por homens. Isso é algo inconsciente e estrutural, que você muitas vezes não enxerga, como eu não enxergava antes de fazer o mestrado, na provocação do meu orientador, eu não enxergava esse machismo. Eu também exerci o machismo na minha atividade profissional. Então, a gente vai ter, claro, dentro do sistema, essa estrutura, né, de quem é que faz, por exemplo, as licitações dos absorventes das mulheres. Pessoal de licitação da secretaria, que muitas vezes são só homens, não vai entender que as mulheres têm fluxos menstruais diferentes umas das outras, que a gente tem um processo hormonal, que precisa, então, às vezes, determinados médicos mais especializados, e que isso vai refletir, inclusive, na segurança. Porque eu não falo que o maior índice de mulheres, né, que matam são num período da tensão pós, ou de todo o tempo, enfim, hormonal, né, menstrual nosso. Então, a gente precisa ter um sistema que tenha políticas de gênero. E a União, por meio, antes do departamento, né, do DEPEN, agora da Secretaria Nacional de Políticas, né, Penais, eles estão, né, a União está, na verdade, com esse propósito, há um tempo, né, de estabelecer políticas de gênero. E não é só para as mulheres, né, biologicamente que nasceram mulheres, mas também para a população LGBTQIAP+. Então, essa população também tem que ter um olhar diferenciado, porque a gente tem uma diversidade na sociedade e o sistema prisional também tem a sociedade dentro dele. Então, a gente precisa desse olhar. E, coincidentemente, o Espírito Santo foi a primeira unidade prisional para a população LGBTQIAP+, no Brasil. Então, a gente consegue, a partir de um sistema prisional mais organizado, porque não adianta você falar de determinadas políticas públicas num sistema superlotado, numa unidade que está tudo quebrada, que numa unidade que não tem agentes, ou que a gente não tem, hoje o Espírito Santo já tem uma polícia penal, a gente consegue ter uma escola forte, então são anos, mais de décadas de um olhar, porque não é você favorecer pessoas que cometeram crimes, não. Isso é uma política de Estado de segurança pública. Passa a ser um olhar mais especializado realmente para aquela situação, né? Sim, e que é preciso, porque é um dever de Estado. Nós optamos, o Estado brasileiro constitucional, por abolir, como eu falei um pouquinho, né, antes, pena de morte, pena cruel, pena degradante, enfim. Então, esse Estado, ele está o quê? Vocacionado
a olhar para essas políticas indistintamente. E quando você lê o texto da Constituição, dá uma gulgada lá, vou ler hoje a Constituição Federal, você vai ver que não tem um vírgula, exceto para as pessoas presas. Então, é nosso papel, enquanto Ministério Público, olhar, como também tem que olhar, né, para as vítimas. Então, olhar mais sistêmico, né, do todo. E hoje o Supremo tem aí, né, a DPF 347, que trata do estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro e que impõe que a gente tenha políticas mais eficazes, porque a gente precisa executar esse recurso público com mais eficiência. Doutora Luciana, caminhando assim, né, para o nosso final, a gente não poderia também deixar de abordar aqui sobre em relação às mulheres negras encarceradas. Constam das últimas pesquisas que elas são a maioria dentro do sistema prisional. Na verdade, os dados nacionais apontam que 62% das mulheres que se identificavam como pretas e pardas, né, fazem parte desse conjunto das presas em 2018. Como que a questão racial impacta na prisão das mulheres? E como que a dinâmica aporofóbica está fortemente presente nessas prisões? Assim como o machismo estrutural, o racismo também se apresenta fortemente no cárcere. A maioria da população carcerária, homens e mulheres, é negra, é jovem e não seria diferente em relação às mulheres. Então, no Espírito Santo, a maioria das mulheres encarceradas é formada por mulheres pretas, da população preta, negras e pardas. Agora, eu não posso dizer, não posso induzir o ouvinte no sentido de que, propositalmente, um magistrado, uma magistrada, uma membra do Ministério, eu, na execução penal, escolha uma população dessa raça para encarcerar. Eu acho que isso eu não vejo, não compreendo dessa forma. Eu entendo que esse estrutural, ele vem lá da base. Quais são as pessoas que têm menos acesso à educação de qualidade? Quem são as mulheres, quem são, na verdade, na população que ganham os menores salários? As mulheres negras, domésticas. Então, na pandemia, no nosso estado, por exemplo, caiu o número de feminicídios durante a pandemia de mulheres brancas, mas aumentou entre as mulheres negras. Então, esses fenômenos sociais, eles não podem se reduzir a uma fala de algum segmento de que nós, do sistema de justiça, que somos majoritariamente homens brancos e que se dizem heterossexuais, encarceramos propositalmente um determinado segmento da sociedade. Porque esse segmento da sociedade, ele aparece para nós, né, espontaneamente, posso dizer assim, nos registros da polícia, né, nos ilícitos penais. Por quê? Porque esse segmento da sociedade acaba não tendo determinadas oportunidades, né, e acabam, então, portanto, se envolvendo mais em ilícitos e acabam, portanto, mais encarcerados. Então, esses fenômenos a gente precisa estudar. A gente precisa estudar de uma forma mais despida de algumas crenças, para que a gente, a partir de evidências científicas, possa trabalhar. Então, antes a gente falava, não, ação afirmativa de cotas, ação afirmativa de oportunizar que estudantes negros ingressem na universidade, é importante para a gente aumentar o número de profissionais formados, né, em faculdades, e daí chegar no espaço que nós temos hoje no Ministério Público. Mas a gente começou a perceber que não é o suficiente. A gente precisa ter um lado social, porque nem sempre essas pessoas, ou quase nunca essas pessoas, têm renda suficiente para se sustentar apenas estudando, conseguir terminar, comprar um livro, conseguir terminar a faculdade. Então, largam também
esses espaços acadêmicos que foram conseguidos com muita dificuldade por meio de uma ação afirmativa, que é a cota, para poder trabalhar, porque falta leite em casa, falta pão. Então, a situação é muito mais profunda, é muito mais densa, e ela vai se refletir, sim, também no nosso sistema prisional. E saber que a gente não pode desistir, nós não podemos desistir de ser Ministério Público. A Constituição outorgou essas responsabilidades para nós, que vem lá de centenas de anos, né? O Ministério do Espírito Santo tem 133 anos. Não é uma instituição de ontem, é uma instituição de 133 anos, formalmente instituída como Ministério Público. Da Bahia tem 500 anos, o MP. Então, a gente não pode desistir, por conta do desafio que o Constituinte, dessa forma mais diversificada, né? Em 88, jogou no nosso colo: toma a instituição, Ministério Público, a sociedade precisa de você, não pode existir. Não é fácil, é muito complexo. Não é? A gente vê países ricos, países que são o berço da humanidade, como na África. Olha quantas mazelas esse continente passa. Na Europa, o mundo velho, são países riquíssimos. E olha os desafios que a gente enxerga, né, pela TV, pela internet, nesses ambientes. Então, nós não podemos desistir de ser Ministério Público e nós não podemos desistir de nos aproximarmos também da sociedade, que é a razão da gente existir. Então, não dá para eu ser promotora de justiça no meu gabinete, eu tenho que ir lá na unidade prisional, eu tenho que ouvir essas mulheres, eu tenho que ouvir as vítimas, eu tenho que ouvir a família, eu tenho que compreender, eu tenho que conversar com quem executa a política pública, os desafios, porque é muito cômodo eu pegar também, rotular um agente penitenciário de machista, de racista, sendo que às vezes sair do mesmo bairro. Muitas vezes eu vi isso. O agente penitenciário, né, o policial penal, ou às vezes o terceirizado, que a gente já teve unidades que a gestão era terceirizada aqui no estado, saindo mesmo, são vizinhos. Então a questão é muito mais complexa, né, socialmente dizendo, mas realmente é um bate-papo, né, Fernanda, que fica para uma próxima oportunidade. Doutora Luciana, sem dúvida. E assim, ó, embora o caminho seja cheio de desafios, eu não tenho, assim, a menor dúvida de que a senhora hoje jogou diversas luzes aqui nesse caminho para que a gente possa refletir e deu diretrizes de novos estudos que a gente pode caminhar. Eu não tenho, assim, nenhuma dúvida de que os nossos ouvintes saíram daqui cheios de insights e cheios de reflexões novas, né? Porque, assim, quando a gente olha com esse olhar que a senhora trouxe de quem estava ali vendo o sistema prisional ali, né, no dia a dia, ele traz muito para a gente. Então, assim, ele começa a iluminar também os nossos olhos, não só os nossos caminhos. Então, eu queria muito agradecer pela senhora e agradecer mais ainda, além de todo o conteúdo que a senhora trouxe, por uma fala que a senhora falou de que a gente não pode desistir. E eu acho que isso é o fundamental, ainda que o caminho seja longo, que a gente demore para poder construir, assim, né, uma nova sociedade, mas a gente não pode construir, e cada passinho que a gente puder dar na direção de uma sociedade melhor, realmente a gente deve fazer. Doutora Luciana, muito, muito obrigada por esse bate-papo e principalmente obrigada por esse vigor que a senhora trouxe nessa conversa, mesmo depois de tantos anos enquanto promotora. Porque não só promotora, mas como procuradora, mas eu confesso que ao ouvi-la, eu pude inclusive entender, falei assim, tá explicado porque essa mulher foi procuradora de justiça, foi procuradora-geral aí do Espírito Santo, reconduzida inclusive, porque a senhora consegue, apesar de alguns anos de instituição, ainda ter aquele mesmo vigor que a gente tem quando a gente entra na instituição. Então eu não tenho dúvida de que os nossos ouvintes vão sair desse podcast cheio de vontades, né, que a senhora fez revigorar em todos nós. Então, meus sinceros agradecimentos. Eu que agradeço o convite, estarei sempre aqui à disposição. Eu posso dizer que o Ministério Público, para mim, não é uma profissão, é a minha paixão, é o que me move na ideia da gente realmente fazer algo além
e você poder fazer o que você gosta e ainda viver disso, enfim, é fantástico. E de ter a compreensão, humilde compreensão, de que a sociedade brasileira trabalha muito e ela confiou em nós, ela confia em nós. Não é à toa que o Ministério Público brasileiro tem elevados índices de credibilidade e em reciprocidade a gente tem de fazer mais, né, se dedicar mais. Vai ter dias que a gente vai estar mais borocochô? Vai. Que aquela decisão não nos atendeu, que aquela política não foi implementada conforme a gente, né, sugeriu e clamou, mas um dá apoio ao outro, colega, e a gente vai então se revigorando e vai todo dia renovando aquele espírito que fez com que a gente entrasse na instituição e as palavras do nosso juramento. Então, até morrer, eu sou Ministério Público, tenho certeza, na verdade, que essa instituição ela é fantástica e não é à toa que ela é, né, no cenário jurídico mundial, a jabuticaba brasileira. Somos nós, o Ministério Público, e nós fazemos, sim, a diferença. Então, meu muitíssimo obrigada. Muito obrigada mais uma vez. E você, nosso ouvinte, não se esqueça de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar o nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgadoscomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.